A paz do Senhor, ovelha, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal com a palavra. Meu nome é Larissa, já peço logo, curte, compartilha, inscreva-se, aciona o sininho. Hoje nós vamos falar a respeito de reconstrói o altar, levanta os muros e tapa os buracos. É necessário sim falar disso, pois muitas vezes, com o passar do tempo, com os cansaços da vida e com as coisas que acabam nos assolando, nós muitas vezes deixamos o nosso altar ser saqueado pelo inimigo. Nós começamos a deixar que as situações comecem a retirar coisas preciosas de nós e começamos a nos deixar levar, a entristecer, a abalar, a nos sentirmos fracos. Muitas vezes não temos um apoio, não temos uma pessoa que esteja ao nosso lado para falar: calma, fica forte, o Senhor é com você e tudo vai dar certo. E a falta desse sentimento, a falta dessa busca, a falta dessa intimidade, porque sim, muitas vezes nós buscamos ao Senhor, mas nós vamos enfraquecendo pelos constantes ataques do inimigo nas nossas vidas. E acredite, se você não é atacado pelo inimigo, deve ter alguma coisa errada, porque esse é o papel dele, se levantar contra nós em tudo que nós fazemos para tentar diminuir o poder que o Senhor nos deu nas nossas vidas e nas vidas ao nosso redor, para podermos sim sermos pontos de salvação de Cristo em cada lugar que nós estivermos. O texto base está em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 15, que diz: O Senhor, o Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade, e todos os deu na sua mão. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Israel. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse do seu descanso sabático. Todos os dias de desolação repousou, até que os 70 anos se cumprisse. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que se cumpriu a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós e de todo o seu povo, que suba o Senhor, seu Deus, esteja com ele. E aqui nós vemos que a partir do rei Ciro, passados 70 anos de cativeiro, tendo sido anunciados pelo profeta Jeremias incansavelmente, o Senhor liberou seu povo para retornar à sua terra e reedificar o seu templo. Muitas vezes, assim como o povo, nós ouvimos os diversos profetas, nós ouvimos diversas advertências do Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, Ele é um Pai cuidadoso, Ele não quer que seja necessário uma correção, na verdade Ele quer que nós o obedeçamos por amor, mas se for necessário que nos corrija, Ele nos corrigirá, após avisos, após o envio de pessoas, após sonhos, após revelações. Deus fala de muitas formas, a questão é, Ele avisa. Porém, no povo nós sabemos que tinha um coração duro para o Senhor e se inclinava a fazer o mal. O profeta Jeremias passou anos falando sobre o julgamento que viria sobre Israel, sobre Jerusalém, se eles não se arrependessem de seus maus caminhos e não se arrependessem de seus pecados. Até que chegou o tempo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiar toda Israel, toda Jerusalém foi destruída, o templo, todos os itens, todos os muros, tudo queimado. Até que se passaram 70 anos de descanso sabático e a terra descansou. Então o Senhor moveu o coração do rei Ciro para que o rei liberasse o povo de volta.
E a palavra diz que voltou do povo, junto com Zorobabel, alguns profetas e sacerdotes, mais de 40.000 pessoas. Isso nós encontramos no livro de Esdras. O livro de Esdras relata a construção, na verdade, a reconstrução do templo de Deus, que foi iniciada por Zorobabel, descendente da família de Davi. Sabemos que quando o povo retornou e já estavam todos recolocados lá, eles fizeram uma adoração ao Senhor, cantaram de alegria, e aqueles que eram anciãos e se lembravam do tempo antigo, choraram de alegria por rever, estar de volta àquele lugar e poder estar novamente na presença do Senhor dentro da sua própria terra e oferecer sacrifícios de gratidão a Ele. Porém, nós sabemos que ao longo da reconstrução do templo, houveram homens que se levantaram. O rei Ciro deu a permissão para que tudo fosse reconstruído. Contudo, esses homens que se levantaram contra eles, não gostando daquela reconstrução, não concordando com aquilo que aconteceria, inventaram mentiras e enviaram cartas ao rei Xerxes e ao rei Artaxerxes. E nessas cartas diziam: olha, esse povo era um povo mau, eles vão se restabelecer, vão colocar um reino, não vão querer pagar impostos, não vão querer fazer mais nada, e vão acreditar que não estão mais submissos ao seu reinado. O rei Xerxes não fez nada, mas o rei Artaxerxes embargou a obra. Depois de ler todas essas coisas, ele buscou nos registros da história e viram que realmente aquele povo era um povo forte, que Israel teve reis muito significativos, dominaram por muito tempo e foram subjugados. Então, temendo ele que aquelas palavras fossem verdadeiras, que o povo, depois de ter reconstruído seu templo, quisesse se voltar contra o próprio rei, embargou a obra. Então, nós passamos de Esdras, porque nós vimos aqui no livro de Esdras que a obra foi embargada no tempo do reinado de Artaxerxes. Contudo, quando nós passamos para o outro livro, que é o livro de Neemias, Neemias não tinha sangue real. Neemias, na verdade, ele era o copeiro do rei. E quando ele recebe as informações, no capítulo 1 já do livro de Neemias, contam: olha só, a cidade está desolada, o povo voltou, mas está tudo destruído. E Neemias simplesmente chorou e se derramou na presença de Deus e orou noites e dias em jejum, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção a respeito do que fazer para poder ajudar o seu povo. Até que um dia ele, na presença de Artaxerxes, foi servi-lo, e Artaxerxes percebeu que o seu semblante era triste, e ele pergunta então para Neemias o que aconteceu. E Neemias, em silêncio, o rei fala: essa tristeza não é tristeza de doença, é tristeza de espírito. Então Neemias orou ao Senhor e respondeu: Senhor, como eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais foi destruída, se o povo está desolado, se está tudo caído, está tudo acabado? Como eu poderia estar alegre? Então ele pediu para o rei que, se o rei concordasse, concedesse que ele voltasse a Jerusalém, reerguesse os muros da cidade, reerguesse a cidade. E pediu cartas para que ele pudesse atravessar os reinados com a permissão do rei e também permissão para que ele pudesse utilizar as madeiras para reconstruir material, essas questões todas. Nós sabemos que o Senhor tocou no coração de Artaxerxes e Artaxerxes permitiu que Neemias voltasse e reconstruísse a cidade. Então nós vemos que o mesmo rei que bloqueou a construção do templo para Zorobabel foi o mesmo rei que liberou a construção dos muros e reerguer a cidade para Neemias. A diferença está: Zorobabel, apesar de ter descendência de Davi, ele não foi encontrado buscando ao Senhor, fazendo jejuns, ofertas e orações constantes. Ele tinha profetas, ele tinha sacerdotes, e esses profetas e sacerdotes guiavam ele no que ele deveria fazer. Mas Neemias se sentiu tão tocado diante da situação do povo que ele falou: cara, eu preciso fazer alguma coisa. E começou a orar e buscar incessantemente ao Senhor e a mostrar para o Senhor: Senhor, isso está certo, o povo foi um povo idólatra, foi um povo corrompido, mas agora tem misericórdia de nós e nos ajuda a reconstruir o nosso palácio, o seu palácio, a sua cidade, os seus muros, que nós reedifiquemos a cidade. E o Senhor foi com Neemias, e Artaxerxes permitiu que Neemias retornasse à cidade. E nós sabemos que Neemias não foi diferente de Zorobabel, também tiveram os homens que se levantaram contra eles. A diferença é que Neemias, em tudo que fez, buscou o Senhor. O Senhor foi com Neemias, e Neemias, em 52 dias, reedificou os muros de Jerusalém. Passou de ser copeiro do rei para ser governador. Nós sabemos que posteriormente, no reinado de Dario, houve a reconstrução do templo. Mas a questão é, o templo deveria ter terminado primeiro, já que começou primeiro. Mas Neemias tinha
o que Zorobabel naquele momento não possuía: intimidade com o Senhor, busca, contrição de espírito, derramamento diante do Pai. E é isso que nos falta. Muitas vezes nós estamos com o tempo destruído, com os nossos muros baixos, dando oportunidades, dando vagas, dando brechas para que o diabo entre e nos toque através de nossas carências, nossas deficiências, nossas dificuldades, porque o templo está destruído e nós não reconstruímos o muro. Nós permitimos o acesso externo a nós, quando na verdade o Senhor tem o desejo de que nós sejamos o templo dele, ele faça morada dentro de nós e ele sim colocará os seus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal. Então sejamos nós, tenhamos como objetivo essa intimidade que Neemias teve, não só porque ele mudou de cargo, porque se tornou um homem diferente daquele que era antes, mas principalmente porque, apesar da mudança de cargo, apesar dele ter reerguido em 52 dias os muros de Jerusalém, ele não mudou o seu coração diante de Deus, e tudo que ele fez, toda a honra, toda a glória, foi dada ao Senhor. E mais uma vez foi feita ofertas de gratidão ao Senhor depois do levantamento dos muros, depois do levantamento do templo. Então, meu irmão, se hoje o seu templo está destruído, se hoje os seus muros estão caídos, ou há buracos, há falhas nesse muro em que o diabo pode aproveitar para colocar o inimigo, fontes de perdição dentro da sua vida, coisas que te desviem do caminho do Senhor, está na hora de fazer uma busca mais intensa pelo Pai. Você fala, mas eu fiz uma oração e o Senhor não agiu. Mas eu fiz 2 orações e o Senhor não agiu. Meu irmão, busca constante, busca diária. Busca não é você comer um café da manhã e deixar de comer o resto do dia. Estabeleça propósitos. Estabeleça um tempo. Faça do Senhor verdadeiramente a sua fonte de adoração, o seu alimento, a sua comida e a sua bebida. Então você verá sinceramente a resposta do Senhor na sua vida. O muro será reedificado, o templo será reerguido e a sua vida terá novamente a presença do Senhor dentro dela. Não se deixe abater, não se deixe corromper. E ainda que isso tenha acontecido, peça ao Senhor sinceramente que Ele te ouvirá, pois que não há nada que nós façamos ou que nós pensemos que o Senhor não saiba. Tudo é do conhecimento dEle. Reerga o seu templo, reerga seu muro, tape os buracos. Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, te pedimos, se há brechas, se há falhas, se estamos dando algum tipo, Senhor, de oportunidade para que o inimigo se levante contra nós, para que ele se enraize nas nossas vidas, Pai amado, que caiam por terra em nome de Jesus, que a sua palavra, Senhor, seja verdadeiramente, Senhor, fonte de vida em nós, que nós possamos edificar a tua morada em cima da rocha, Senhor, firme, forte, para que ainda que as situações ocorram, ainda que os ventos venham, ainda que as tempestades se levantem, Pai amado, nós não tenhamos medo do que o homem pode fazer, mas estando nós restabelecidos e guardados, fortificados na tua fortaleza, Senhor, nós sabemos que seremos, Senhor, para sempre guardados pelos teus anjos e por ti, Pai amado, e mal nenhum nos alcançará, pois estamos debaixo da tua guarda. A tua palavra diz, Senhor, que estamos guardados à sombra, Senhor, da tua presença. Então eu te peço, Pai, ajuda-nos a reconstruir, ajuda-nos a fortalecer, para que não sejamos encontrados, Senhor, diante de Ti, como aquele povo derrotado, Senhor, mas um povo vitorioso na Tua presença, firme nos Teus mandamentos e alicerçados na Tua palavra. Eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tenha uma boa semana e fica na paz, ovelha.